Olá, bem-vindo ao Desaplaudido. Eu vou contar um relato para você. Presente mal recebido. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like já no início do vídeo, isso me ajuda muito. E verifica se você está inscrito aqui também, se não tiver, se inscreve também, isso me ajuda muito aqui no canal. Vamos para o relato. Eduarda, a moça que me conta esse relato, revela que aconteceu mais ou menos uns 13 anos atrás, no final de 2013, que desde pequena acontece muita coisa assombrada com ela, que já aconteceu dela atender o telefone, conversar com gente que já tinha falecido, dela ver criança pulando em cima da cama, mas só que ela via, ninguém via, sentir acidente de pessoas próximas, mas naquela noite ela acha que entrou em contato com algo de verdade, algo ruim, muito ruim. Ela disse que tudo começou quando ela foi fazer uma viagem para Foz do Iguaçu e a mãe dela pediu para ela trazer uma boneca de porcelana, porque estava ali pertinho e que tinha várias lojas, então que ela queria muito essa boneca. Ela esqueceu, mas no último dia, no meio da correria, ela comprou qualquer boneca e levou para a mãe dela. A mãe dela, quando chegou e viu a boneca, não gostou muito da boneca não, mas não quis falar nada para não chatear a filha. Mas desde que do primeiro dia que essa boneca chegou, que ela não gostou muito da boneca não. Mas também relata que desde o primeiro dia que essa boneca chegou, ela já não começou a dormir bem. Ela começava a acordar de noite. 2 dias depois que essa boneca chegou em casa, o primo dela, que é pastor, ligou para a mãe dela e falou que sentiu que deveria ir até a casa delas. E aí no outro dia, ao amanhecer, ele foi na casa dela. Nada mais entrar na casa, ele falou que sentiu uma coisa, que tinha uma coisa ruim ali dentro, que ele não sentia uma coisa boa. E quando ele entrou no quarto da mulher, que ele viu a boneca em cima da cama, que ele se arrupiou inteiro, que dava pra ver que era nítido nos pelos da pele, do braço, o quanto que ele se arrupiou, que tinha alguma coisa naquela boneca, que tinha alguma coisa que saía dela durante a noite e que, se eles quisessem, que ela jogasse fora aquela boneca durante o dia. Se eles não acreditassem, que o Espírito Santo iria revelar para eles. Mas ele era evangélico e a família era católica, então não deram muita importância para o que ele falou. Falou que evangélico tem problema de tudo, tem problema de imagem, então tá invocado com a boneca, e aí deixaram a boneca lá. Já a filha, por sua vez, a Eduarda, começou a fazer estrupulia com a boneca, para deixar a mãe mais assustada. Eles começaram a mover a boneca de lugar, a mudar ela de cômodo, a trocar de roupa da boneca e começar a deixar a mãe mais assustada. Foi então que 3 dias depois da visita do pastor, do primo, ela pegou e não aguentou mais. Ela pegou essa boneca e colocou dentro de um estante e fechou, deixou ela lacrada lá dentro, mas essa estante estava de frente pro quarto dela. Mas ela falou isso ela fez isso em segredo. Ela não chegou a contar para a filha que tinha feito isso, até para não assustar ninguém. Mas justo nessa noite, ela acordou com o namorado dela batendo na porta do armário, gritando, pedindo para ele abrir a porta, para ele abrir a porta, para ele abrir a porta. Só que ele estava dormindo, ele estava com sonambulismo. Disse que ela acordava ele, que ela chamava ele, e ele não acordava, e ele não acordava. Até que depois de passar uma molhada no rosto dele, ele conseguiu acordar e voltar ali pro normal, né? Mas ele falou que ele sentia que tinha alguma coisa ruim dentro do armário, que ele sentia alguma coisa que pedia, que estava fazendo ele gritar para tirar ele daquele armário. Até então eles não sabiam que a boneca estava lá. E aí eles entraram em oração para ver se acalmava e eles voltarem a dormir. Mas que não ia embora. Que ele sentiu, depois que ele foi no armário, ele sentiu aquilo, sentiu como se tivesse uma força andando dentro do quarto, que estivesse correndo de um lado para o outro, que inclusive sentiu que estava atrás da cabeceira, começou a arrupiar aqui na nuca dela, que ela não conseguiu dormir mais durante a noite. Até que com barulho ali dos dois fazendo, porque eles não paravam de abrir e fechar a porta, a mãe dela acordou e foi até o quarto e começou a questionar por que eles estavam fazendo tanto barulho e tudo, e ela falou que não, que os barulhos foram dentro do quarto, que eles não tinham saído de dentro do quarto. E a mãe dela falou que não, que estava escutando barulho por toda a casa, como se tivesse alguém andando durante a casa. E aí ela falou, vai que é a boneca, tirando sarro da mãe. E a mãe falou, não, a boneca não está no meu quarto. A boneca eu já guardei, eu já mudei em outro lugar. E revelou que estava dentro do guarda-roupa da menina nesse momento. Mas a partir daquela noite ela começou a dormir, querer dormir junto com a mãe. Ainda que durou 2 semanas mais ou menos, ela não conseguiu dormir direito, mesmo dormindo no quarto da mãe. Então ela começou a procurar de novo aquele primo, aquele pastor. Ela preocupava sobre o que fazer com aquela boneca, o que fazer com aquela limpeza naquela casa que já não conseguia dormir em paz. Em todo lugar que ela ia, todas as igrejas que ela perguntava, as igrejas falavam para ela que tinha feito um trabalho para a família dela,
que existe alguma coisa de bruxaria feita para a família dela. Mas que as coisas não batiam, porque eles começaram a sentir coisa ruim depois que a boneca chegou em casa. Mas a boneca foi comprada em uma loja aleatória. Então não teria como ter algo sido feito para a boneca sem saber que a boneca ia chegar até elas. E aí ela falou que não queria saber, que a boneca ia embora e que a boneca iria jogar no lixo. Ela jogou a boneca fora, mas ainda sem a boneca dentro de casa, eles falam que demorou muito tempo para tudo voltar ao normal e elas conseguiram dormir normalmente. Ela fala que ainda aqui, digitando o relato, que ela ainda se arrepia lembrando de toda essa história. E ela diz que ainda acontecem muitas coisas ruins naquela casa, que todo mundo que vai ali começa a discutir, e a avó dela, que é muito religiosa, fala que sim, existem coisas muito ruins naquela casa, que sempre tem que continuar fazendo orações naquela casa, que eles morrem de vontade, inclusive, de vender aquela casa, mas nunca acham um comprador, nunca dá certo o negócio. Complicado, complicado. Porque o feitiço, em teoria, teria sido para a família dela, mas elas sentiram ou começaram a sentir quando chegou a boneca. Será que alguma coisa foi mandada e se incorporou ali naquele objeto por conta da proximidade com a mãe ou porque estava na cama da mãe, dormia no quarto da mãe? E a troco de quê? O que teria acontecido com essa família para que alguém quisesse fazer um feitiço ou mandar alguma coisa ruim para ali? Seria motivo de inveja? O que poderia ter acontecido? Deixe sua sugestão e seu comentário aqui embaixo. Se você também tem o seu relato, mande-nos no e-mail desaplaudidocontato@gmail.com, que eu vou estar adorando contar o seu relato aqui no canal. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo e tchau!